Fala para o irmão do lado, Deus quer falar contigo. Glória a Jesus. Zacarias capítulo 4, vamos abrir. Zacarias capítulo 4. Alguns estão se batendo para achar Zacarias. Diga glória a Jesus. Zacarias 4, vamos ler o versículo 6. Todos juntos. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler só a segunda parte do versículo novamente? Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, dá-nos unção, dá-nos sabedoria, dá-nos capacidade, e fala conosco, livre de tudo que vem da carne. Romanos 8:8, que os que estão na carne não podem agradar a Deus. João 6:62, a carne para nada aproveita. Senhor amado, queremos o que vem do Espírito Santo de Deus. Então, Senhor amado, fala com cada um. Opera nesta noite, desfaz tudo que está distraindo, angustiando, perturbando, desfaz agora, para que a Tua palavra entre e produza fruto, em nome de Jesus. Amém. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra que o Senhor tem para nós nesta noite é sobre vencer a agressividade. Fala isso para o irmão do lado. Vencer a agressividade. Diga glória a Jesus. E todos nós precisamos disso, e não apenas ouvir. Irmãos, a palavra não vem para aumentar o nosso conhecimento. A palavra de Deus vem para mudar a nossa vida. Ela não tem poder apenas de fornecer informação, mas ela tem poder de produzir transformação. Diga glória a Jesus. Enquanto a palavra de Deus é falada, o poder de Deus opera. Romanos 1,16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, Gênesis 6,11 diz que encheu-se a terra de violência. Isso foi nos dias de Noé, antes de Deus anunciar o dilúvio. E uma das causas do Senhor mandar o dilúvio à terra e salvar apenas a família de Noé foi por causa da violência, da agressão do que a terra tinha se enchido à época. Mas infelizmente o dilúvio não foi remédio para resolver isto. A agressividade continuou, a violência. Irmãos, a violência é inerente ao ser humano. Fala para você, misericórdia. Irmãos, quando Deus mandou o seu Filho ao mundo, saberia que ele havia de ser entregue nas mãos dos homens e sabia que haveria de ser horrível, porque o que foi feito com Jesus foi fruto de toda a brutalidade, de tudo que tem dentro do homem. Irmãos, o homem se acha muito inteligente, se acha muito capacitado, mas meu irmão, o homem sem Deus é uma catástrofe. Fala sem misericórdia. Os Estados Unidos da América, que julgam-se o país mais poderoso do mundo, vivem se metendo em guerras. E um pequeno detalhe, ninguém chamou eles. Fala para o irmão assim, misericórdia. Cheios de violência, cheios de guerra, para tudo que é lado, irmãos. Isso é inerente ao homem. Gálatas 5:20, obras da carne, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja e dissensão. 3 dos itens descritos pelo apóstolo Paulo, dizendo com respeito à violência, à inimizade, à ira, à cólera. O Senhor quer nos livrar disso tudo.
Tito 3,3 diz assim: porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Quando não tínhamos Jesus, vivíamos em ódio. E não faça essa cara de beatitude que você também. Olha bem para o mundo e diz assim: você também. Ai, pastor, eu nunca odiei ninguém. Mentira. Então você é verdadeiro e a Bíblia é mentirosa? Me desculpe. Vem aqui nos falar alguma coisa de Deus. Então, fala assim: misericórdia. Irmãos, ódio é algo próprio do coração do homem sem Jesus. Só Jesus para tirar o ódio. Irmãos, e o ódio se disfarça de muitas formas. A amargura é prima do ódio. Fala para você: misericórdia. Você tem amargura de alguém? Pois é, um ódio disfarçado de amargura. Rejeição produz ódio. Irmãos, inveja. Inveja é fruto de ódio. O ódio é o absoluto oposto do amor. Quem não tem Jesus vive em ódio e precisa ser transformado. E quando nos convertemos, isso não é resolvido de uma hora para outra. Nós precisamos ser transformados. Fala para o outro lado: você precisa ser transformado. Irmãos, além do que o ódio é pegajoso, se você convive com uma pessoa cheia de ódio, isso pode acabar te contagiando. Provérbios 22, 24, não acompanhes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Quem anda com alguém iracundo, cheio a rompantes de ira, cheio de ter chiliques, fala assim: misericórdia. Isso acaba contaminando, isso acaba pegando depois. Quem conviveu com pessoa assim tem que demorar um tempo se quebrantando na presença do Senhor. Irmãos, vencendo a agressividade, o Senhor quer nos transformar. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus, poder que opera pelo Espírito Santo. E o Senhor quer nos transformar para que sejamos conforme a imagem de Jesus Cristo, como diz Romanos 8, 29. Diga glória a Jesus. Gálatas 2:20, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, e não é questão de esforço próprio, é questão de abertura de coração e questão de fé. Não é pessoa que num esforço próprio tenta se controlar, não. É alguém que se derrama na presença do Senhor, em jejum e oração, e clama: Senhor, transforma-me. E Deus transforma. E esse pedido tem que ser com fé, né? Tiago 1,5. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Diga glória a Jesus. Então, vamos, essa transformação, 2 Coríntios 3, com o rosto descoberto, olhando para o Senhor, sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem. Com o rosto descoberto quer dizer com sinceridade, sem se esconder. Mas sinceridade é pouco. Tem gente que é sincera, só que para por aí. Então a pessoa é sincera e grossa, a pessoa é sincera e sem um pingo de consideração, a pessoa é sincera e desbocada. Não adianta isso, tem que ser sincero e ser transformado. Fala para o mundo do lado: você precisa ser transformado. Isso é para todos nós. Fala para um lado: isso é para você também. Irmãos, o Senhor quer nos transformar. O poder de Deus está à nossa disposição. Se você diz assim: pastor, eu sou crente há 20 anos e não fui transformado ainda. Meu amado, o problema não está em Deus. O problema é que você buscou pouco. Fala para o outro lado: buscou pouco. Porque se tivesse buscado mais, já teria sido transformado há mais tempo. Mas graças a Deus tem uma boa notícia nessa noite: ainda dá tempo. Fala para um lado: ainda dá tempo. Glória a Deus, o Senhor quer nos transformar. O Senhor quer que sejamos como Jesus. Irmãos, e para um crente não existe essa história: ah, tá, pastor, muito bonito ser como Jesus, mas é impossível.
Meu amado, para Deus todas as coisas são possíveis. Lucas 1,37, Marcos 9,23, tudo é possível ao que crê. É possível alguém ser tão transformado ao ponto de dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Diga glória a Jesus. Então, é possível. João 1, Jesus olhou para Natanael e disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Diga glória a Jesus. É possível ser transformado de tal modo de receber de Deus louvor. 2 Coríntios 10, não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem Deus louva. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, vencer a agressividade. Tiago 1,20, a ira do homem não opera a justiça de Deus. O versículo anterior diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Fala para o irmão do lado: tardio para se irar. Tardio para se irar. Não ter pavio curto. A ira do homem não opera a justiça de Deus. O que significa isso? Você soube de alguma coisa, digamos que você é chefe no teu trabalho, e você soube de alguma coisa errada que os teus subalternos fizeram, e a hora que você soube, você ficou assim tomado de uma ira santa. Os crentes inventaram este termo, ira santa. Falavam assim: misericórdia. Jesus. Sob a roupagem de ira santa, vale tudo. Fala assim: misericórdia. Tá, você se enche de razão, vai lá, cheio de vontade de dizer verdades, etc. e tal. Não é assim de jeito nenhum. Deus não está nisso, a justiça de Deus não é assim. Irmãos, Deus é justo, mas a justiça de Deus não é precipitada. Aliás, nós até achamos que a justiça de Deus é muito tardia. Muito tardia aos nossos olhos. Aos olhos de Deus, vem na hora certa. Irmãos, o Senhor quer nos transformar. Diga glória a Jesus. 2 Tessalonicenses 3,5, que o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Jesus Cristo. Irmãos, o Senhor quer que nós sejamos cheios do Espírito do Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos aprender a lutar com as armas que o Senhor Jesus nos deu. Diga glória a Jesus. Irmãos, o verdadeiro servo de Deus coloca tudo no altar de Deus. O Senhor tem me ensinado a cada dia, e me ensinado mais do que nunca, a depositar tudo em oração. As coisas se resolvem em oração. Fala isso para o irmão do lado. As coisas se resolvem em oração. Diga glória a Jesus. Meu amado, ouça, apenas ouça. Eu vou ler Mateus 5,39 em diante. Ouça. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, dele também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te afastes daqueles que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos maltratam, vos perseguem, orai pelos que vos odeiam, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos, e derrama a chuva sobre bons e maus. Porque se amardes apenas o que vos amam, que demais fazeis, também os publicanos fazem o mesmo. E se cumprimentais apenas aqueles que vos cumprimentam, o que demais estáis fazendo, também os publicanos fazem isto. Diga glória a Jesus. De repente um silêncio. Diga glória a Deus. Pois é, este é o Evangelho de Jesus. Fala isso para o irmão do lado. Este é o Evangelho de Jesus. Irmãos, outra frase que eu já usei, você já usou, nós usamos, é assim: não, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Não, eu sou crente, mas não posso deixar ninguém me passar para trás. A frase em si pode não ter mal nenhum, mas ela também é usada como um subterfúgio para a prática de todas as coisas mais carnais
possíveis. Irmãos, aquela lição que o Senhor ensinou em Mateus capítulo 12, Satanás não pode expulsar Satanás. Irmãos, essa lição pode ser traduzida em outras palavras. Ódio não se resolve com ódio, ira não se resolve com ira, gritaria não se resolve com gritaria, violência não se resolve com violência. Diga glória a Jesus. Irmãos, o caminho de Deus é loucura aos olhos do homem. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1. Irmãos, o caminho de Jesus é assim. Alguém abusa com você, você não retruca, você não fala nada, porque se for para falar, Deus te colocará as palavras nos lábios e Deus te abrirá a boca na hora certa, como Deus disse a Ezequiel capítulo 2, quando eu abrir a tua boca, então tu falarás. Diga glória a Jesus. Você fica quieto, você não retruca, você não guarda mágoa no coração, você ora. Você entrega àquele que tudo julga justamente. Pedro disse isso, o qual, quando padecia, não ameaçava, antes entregava todas as coisas àquele que julga justamente. Diga glória a Jesus. Irmãos, aos olhos do mundo, enquanto o crente está sendo tripudiado, estão pisando nele, ele está sendo derrotado. Meu amado, se você soubesse que esta é a maior vitória que existe, espera um pouquinho para você ver o que acontece. Diga glória a Jesus. Digamos o teu serviço, você está lá, você trabalha, você faz tudo certinho, levantam uma calúnia contra você, acontecem, te mandam embora e não pagam os seus direitos. O que você faz? Eu vou buscar os meus direitos. Tá, qualquer carnal faz isso. O que um crente faz? Ora. Ai, pastor, isso é demais da conta. É mesmo, meu filho, é só para crente, me desculpe. Esqueci de avisar que hoje eu não culto para crentes. Diga glória a Jesus. O crente ora. Pastor, mas pisaram, Irmãos, pisaram em Jesus, fizeram de tudo na cruz. Mas ninguém jamais conteve esse evangelho. Ninguém. Diga glória a Jesus. Irmãos, as gotas de sangue são sementes que ninguém pode apagar o poder disso. Diga glória a Deus. É um poder irresistível. Irmãos, quando o crente age desta forma, o crente faz como Jesus, feriu numa face, oferece a outra. Isaías 53, como ovelha muda perante seus tosqueadores, não abriu a sua boca. O teu vizinho pisa em você de todas as formas, ore por ele. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso é ser crente. Fala para um lado, isso é ser crente. Jesus de Nazaré. Irmãos, essa mensagem é para acabar com a nossa carne. Não é para acabar conosco, é para acabar com a nossa carne. Se acabar conosco, nós estamos assumindo que a gente é só carne. Assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Vamos acabar com a agressividade. O Senhor está falando conosco hoje. Diga glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A vitória de todas, a vitória em tudo, em todas as coisas está em esperar em Deus. Fala para um do lado, esperar em Deus. Mateus capítulo 5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. 1 Pedro 3, 4, um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Salmo 10, 17, foi pregado num domingo, há uns 6 meses atrás. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os seus ouvidos estarão abertos para eles. Diga glória a Jesus. Violência só gera violência. Se você chega no serviço e vem uma pessoa e descarrega em você um monte de barbaridade, e você responde umas barbaridades à altura do que ele falou, barbaridade só gera barbaridade, que vai continuar gerando, que vai continuar gerando, e que vai continuar gerando confusão, e isso não tem fim. Agora, se vem alguém e transmite para você palavras de ódio,
e você ouve isso e não retruca nada, age no espírito certo e ora pela pessoa, o ódio parou em você, acabou, morreu em você. Diga glória a Jesus. Não foi para frente, morreu em você. Diga glória a Deus. Eu li um livro escrito por um pastor da Assembleia de Deus, o Apóstolo dos Pés Sangrentos. É um crente daqueles países do Oriente, um nome muito estranho, Sadhu Sundar Singh. Diga glória a Jesus. É uma mensagem que aos olhos orientais, os nossos olhos ocidentais não compreendem, nós não aceitamos aquilo, nós achamos aquilo demais da conta. Diga glória a Jesus. Esse homem se converteu a Jesus e entregou a vida para pregar o Evangelho. Então ele saía andando por tudo que era canto. Ele chegou num campo, tinha 3 pessoas plantando trigo. Ele foi lá, ficou sentado, apenas intercedendo pelas pessoas. A presença dele irritou tanto, que um dos que estavam plantando trigo foi lá e deu uma surra no homem, só porque ele estava sentado orando. Ele continuou sentado, orando. Daí a pouco, um dos que deu uma surra nele, passou um mal e teve que ir para casa. Sabe o que este apóstolo fez? Foi lá e continuou trabalhando na plantação de trigo no lugar daquele que saiu porque tinha ficado doente. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, resultado, os 3 se converteram. Diga glória a Deus, os 3 se converteram. Agora, se ele tivesse ido lá com um grande discurso, se tivesse falado umas verdades, não tinha surtido resultado algum. Mas o Senhor está falando com todos nós nesta noite. Essa mensagem pega para todo mundo, pega para tudo que é lado, porque o Senhor sempre precisa nos lembrar disso, que nós precisamos voltar ao caminho. Fala para o mundo lado, você precisa voltar ao caminho. Diga glória a Jesus. Vencer a agressividade. Diga glória a Jesus. Está vendo coisa errada na igreja? Ora. Ah, pastor, mas eu preciso falar. Meu amado, falar é fácil. Fala para um lado, falar é fácil. Falar é fácil. Coisa mais fácil que tem. Quem tem boca fala o que quer. Fala assim, misericórdia. Falar é fácil. Orar é que é difícil. Orar é que resolve. Fala para um lado, você precisa orar. E além do que, meu amado, é fazer a oração certa, fazer uma oração imparcial. Orai pelos que vos perseguem. A pessoa te causou um mal, você está com raiva. Irmãos, mas não é oração assim, Senhor, põe a mão nele, Senhor, põe a mão. Irmãos, isso é descarregar a agressividade em oração. Fala assim, pelo amor de Deus, não é assim. O que Jesus orou na cruz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isaías 53, pelos transgressores intercede. Irmãos, a justiça do homem é diferente da justiça de Deus. Deus está falando conosco hoje. Fala isso para o mundo lado. A justiça do homem é diferente da justiça de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o homem, eu falo por mim, porque você é igual a eu. Na essência, somos todos iguais. Precisamos todos de transformação. Diga glória a Jesus. O homem é assim. Ele vê uma coisa errada, ele tem que falar, ele tem que fazer. Então eu estou vendo uma coisa errada na minha família, eu estou vendo uma coisa errada na igreja, eu tenho que falar. Irmãos, em primeiro lugar, por que você não vê coisa errada em você mesmo? Mateus 7:1, por que você não tira a trave que está no teu olho para tirar depois o cisco do olho do irmão? Em segundo lugar, falar é fácil, falar vai resolver. Irmãos, quando a gente já fala com ira, a gente já fala, irmãos, e já não funciona. Tem que orar. Fala para um lado, tem que orar. Diga glória a Jesus. E Jesus não via coisa errada? E o que ele fazia? Irmãos, ele passava as noites em oração. Irmãos, você acha que Jesus não enxergava que Judas era falso? Mas Jesus ficou falando alguma coisa? Jesus sabia que a Escritura tinha que se cumprir e ele vivia em oração.
Deixe Deus fazer. Fala para o irmão do lado, deixe Deus fazer. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem me ensinado cada vez mais, eu quero te ensinar também a não colocar a minha mão e nem a tua. Não coloque a tua mão, deixa Deus colocar a dele. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem me falado algumas coisas. Eu até falei para os irmãos, acho que foi domingo passado, e teve a vigília sexta-feira na chácara, e uma das missionárias que foi me entregou uma palavra profética, que ela falou exatamente de novo aquilo que eu já tinha falado no culto. Eu falei para os irmãos domingo passado, que o Senhor me disse assim, não se defenda, eu te defendo. Quer dizer, fecha a tua boca para ficar com defesa de si mesmo. Quando você fecha a tua boca, Deus abre a dele. Diga glória a Jesus. E a missionária falou em mensagem profética exatamente assim, com essas palavras. Irmãos, mas porque nós somos muito bocudos. Fala para você, você é muito bocudo. Daí Deus não pode fazer porque você vai na frente e faz. Mas irmãos, a justiça de Deus vem na hora dele. Fala isso para o irmão do lado, a justiça de Deus vem na hora dele. Diga glória a Deus. Irmãos, eu tenho voto com Deus de falar aquilo que o Senhor quer que seja dito, mesmo que seja contrário ao meu pensamento, ao teu ou de qualquer um. Quantas vezes que eu estava pregando para mim, que eu precisava ter um espelho bem grande aqui na frente, diga glória a Jesus, só que essa de hoje não é só para mim. Fala para você, é para você também. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está operando em nós, o Senhor quer nos transformar, quer que sejamos como Jesus, o Senhor quer que nós venhamos a agir da forma certa. Diga glória a Deus. Aquela história de uns 50 anos atrás, que tem até na internet hoje, uma igreja que os crentes lá viviam sendo apedrejados, os vizinhos vinham e jogavam pedras, quebravam todos os vidros, quebravam telhas, viviam sendo apedrejados. Irmãos, se fosse hoje, a gente já chamava a delegacia, a gente já ia fazer já dar parte, a gente já ia fazer um levante. Não, porque nós também somos cidadãos. Vamos falar aqui com o vereador, aquele que mora lá em cima, fala assim, misericórdia, Jesus de Nazaré da Galileia. Diga glória a Deus. Não sabe o que essa igreja fez? Nada, só oraram, só. Senhor, abençoa esses que estão tacando pedras. Jesus, que se convertam, abençoa. Tem num site da internet, esqueci qual que é o endereço eletrônico agora. Irmãos, e aconteceu o dia seguinte, estavam jogando pedra na igreja e um dos vizinhos resolveu tirar uma foto. A hora que revelaram a foto, sabe o que aconteceu? A igreja e por volta da igreja 2 mãos imensas aparando a igreja. Diga glória a Jesus. As mãos de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glorificado seja Deus. Exaltado seja o Senhor. Bendito seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Pai amado, venha nos transformar nesta noite, Senhor. A Tua palavra nos constrange e nos convence, Deus eterno. Precisamos de Ti, meu Deus. Tira de nós toda a agressividade. Tira de nós toda a obra da carne. Como diz o Salmo 32, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que precisam de cabresto e freio, para que não se atirem aos outros. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Senhor amado, gera em nós o fruto do Espírito Santo. Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão. Senhor amado, em nome de Jesus, vai trabalhando, transforma o nosso interior, meu Deus. Transforma, Senhor, em nome de Jesus. Fique de olhos fechados. Glória a Deus. Marido ou mulher, vê que a situação familiar está ficando ruim.
Ao invés de se encher de razão para fazer um discurso, dobre os joelhos e ore. Coloque isso diante do Senhor. Aprenda a batalhar em oração. Irmãos, o crente perdeu a noção do que é sofrer calado, para depois receber todo o júbilo da vitória, quando o Senhor defender a tua causa. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus feixes. Salmo 126. Irmão, Jesus está aqui. Glorificado seja o Senhor, engrandecido seja Deus. Senhor amado, queremos aprender a fazer tudo, meu Deus, diante da tua presença, na mansidão que há em Cristo. Como diz em 2 Coríntios 10:1, rogo eu, Paulo, pela mansidão e benignidade que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Meu Deus, vai transformando, meu Deus, o nosso pensamento, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, glorificado seja, bendito seja o Senhor. Fique de olhos fechados. Glorificado, engrandecido seja o Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, 1 Timóteo 6 diz que Cristo Jesus, diante de Pôncio Pilatos, alcançou o testemunho de boa confissão. Por quê? Irmãos, Pôncio Pilatos era um homem absurdamente corrompido. A história conta sobre ele um homem deplorável. Irmãos, o Rei dos Reis, Jesus, estava perante Pilatos para ser julgado por ele. O que Jesus poderia ter falado? Você vai me julgar? Quem é você? Você não se enxerga? Olha o teu caráter como que é. Irmãos, Jesus não falou nada. Ele que tinha toda a razão para dizer, ele não falou nada, porque o caminho da cruz é esse, o caminho da vitória é esse. Fala para um lado, o caminho da vitória é esse. Diga glória a Jesus. Irmãos, por isso que a inversão que fizeram do evangelho da prosperidade é a maior aberração que existe. Alguém tem que ser rico. Irmãos, isso é uma aberração, isso é absurdo. Quem inventou isso é alguém que nunca compreendeu o evangelho de Jesus. Longe esteja de mim gloriar, mas não ser na cruz de nosso Senhor Jesus. Gálatas 6,14. Diga glória a Jesus. Meu amado, quer vencer? Você quer vencer? Pergunta para nós assim, você quer vencer? Então, deixe-se ser pisado, deixe-se ser injuriado, ser maltratado, ser difamado, deixe-se e não se defenda, e depois veja a vitória que o Senhor vai te dar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, diga glória a Deus. O teu marido está falando barbaridades de você? Deixa falar. Fique quieta. E outra, e nem para as amigas, não fale nada, não se defenda, não diga a tua versão, nada. Fale com Jesus e espera. Espera para você ver o que Deus vai fazer. Diga glória a Jesus. Irmãos, esse é o caminho da vitória. Irmãos, por isso que as pessoas não querem o caminho certo, querem outro caminho, porque é um caminho que dói, lógico. Irmãos, se humilhou, foi obediente até a morte e morte de cruz, mas Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2:9. Diga glória a Jesus. Antes da exaltação vem a humilhação. Fala isso para o irmão do lado. Antes da exaltação vem a humilhação. Diga glória a Jesus. Irmãos, agora o homem do século 21 é cheio de buscar os seus direitos, cheio de apresentar as suas razões. Mas você quer saber exatamente o que Deus pensa? Que aqui ninguém tem direito nenhum. Deixa eu te dar um exemplo. Aquele exemplo que eu falei, o patrão que agiu injustamente, despediu injustamente o empregado e sem nenhum direito.
injusto. E daí, o empregado, o que ele poderia fazer, humanamente falando? Oração. Senhor, eu fui injustiçado porque eu tenho o direito de receber os salários. Tá, agora vamos fazer uma análise fria e imparcial, como Deus vê? Tá, na questão dos salários, pode ser até que ele esteja falando a verdade com razão. Mas esse empregado nunca mentiu? Nunca agiu errado? Nunca enganou alguém? Nunca fez coisa errada? Fez. Então, as mentiras que ele fez, ou com a mulher na rua, ou em qualquer outro lugar, anulou todo o direito que tinha e, fim da conversa, ficou sem direito nenhum. Diga glória a Jesus. Por isso que não adianta, meu amado. Por isso que o livro de Provérbios diz assim: quem começa um pleito, justo parece, mas depois vem o seu próximo e o examina. Meu amado, no homem não existe justiça verdadeira. A justiça vem de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Engrandecido seja o Senhor. Engrandecido seja Deus. Agora sejamos sinceros. Eu não faço assim, você também não. Não fazíamos assim, né? Diga glória a Jesus. Chegou a hora de mudar. Fala isso para um lado, chegou a hora de mudar. Porque você sabe uma coisa, meu amado? Quando nós agimos em nossa própria justiça, nós vamos buscar os nossos direitos, falamos um monte de coisa. Sabe o que depois a gente sente? Um peso horroroso, uma angústia horrorosa. Tá, nós fizemos o que parecia certo, depois a gente fica mal, a gente não tem paz, depois a gente ora, a gente não sente nada de coisa nenhuma. Porque por mais certo que você parecesse, Deus não achou nada certo nisso. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Diga glória a Jesus. Esse não é o caminho certo. Irmãos, quando a pessoa se humilha e não fala nada, ela pode sofrer a difamação, ela pode sofrer o prejuízo, mas a paz que tem de Deus é indizível. Diga glória a Jesus. Irmãos, disso eu já tive algumas experiências, e você também algumas, infelizmente que foram poucas, mas daqui para frente serão mais. Mas quando acontecer alguma coisa e nós conseguimos ficar quietos, a paz foi sem tamanho. Foi ou não foi? Diga glória a Jesus. Quando você consegue ficar quieto, na hora você quase explode, mas depois parece um rio de paz. Graças a Deus eu não abri a minha boca. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, daqui para frente tem que ser assim. Fala para um lado, daqui para frente tem que ser assim. Vamos deixar Deus fazer. Diga glória a Jesus. Vamos deixar Deus fazer. Irmãos, tem certas experiências que Deus concede para alguns irmãos que a gente lê, a gente pensa assim, isso é impossível, a pessoa é destruída com esse tipo de coisa. Eu li um livro uma vez que chamava A Patrola de Deus. Patrola é aquele negócio de amassar asfalto. Fala assim, misericórdia. Jesus de Nazaré. A experiência de um homem que ele buscou o Senhor, foi batizado no Espírito Santo, recebeu dons e iniciou a pregar na rua e era até abençoado. Mas, irmãos, como já foi dito numa pregação de dias atrás, sempre que a pessoa é batizada no Espírito Santo, tem unção de Deus e tem muito de empolgação de homem. Aliás, foi dito isso na vigília. E o Senhor precisa quebrantar, para que fique apenas o que é do Espírito e nada mais o que é da carne. Diga glória a Jesus. Então esse homem saiu pregando, e ele foi na cidade natal dele, que era desse tamanico, e foi pregar. Foi lá na praça pública, juntou um monte de gente, ele foi pregar, estava pregando. Ele era solteiro. De repente apareceu uma mulher que ele nunca viu na vida, e a mulher no meio da multidão, aos berros para todo mundo, dizendo assim: ah, você está aí pregando? Então cuida aqui do filho que você nunca quis saber dele. E pôs lá uma criança. Ele nunca tinha visto a criança na vida, e era mentira, não era filho dele. No meio de toda a cidade, de todos os parentes, de todos os conhecidos, ele ficou com a criança, e aquele vexame, e todo mundo foi embora, e acabou o ministério, acabou tudo. Mas em misericórdia. O que ele fez? Pegou a criança e criou, e registrou no próprio nome, e foi filho dele. E passou um tempo, este filho foi um pregador abençoadíssimo nas mãos de Deus. O Senhor devolveu o ministério para o pai dele de forma assim multiplicada milhões de vezes.
Diga glória a Jesus. Mas na hora ele ficou quieto, não se defendeu, não foi para o jornal, não foi para o ratinho. Fala assim, misericórdia, Jesus de Nazaré. Ficou quieto. E Deus fez. Fala para um lado, deixe Deus fazer. Vamos ficar de pé? Glorificado seja o Senhor. Exaltado seja Deus. Irmãos, olha o que Jesus disse: se alguém pleitear pela túnica, dá até a capa. Quer dizer, você comprou um negócio com teu dinheiro, pagou, tudo certinho. De repente aparece um distinto e diz, é meu, é meu, é meu. Irmãos, aos olhos do crente do século 21, é teu coisa nenhuma, eu que paguei, eu tenho testemunho, já faz um circo. Fazer misericórdia. Como que é para o crente fazer mesmo? Quer a bicicleta? Leva. Quer o que comprou? Leva. Seja lá o que for, leva. Leva. Deus vai te dar 10 depois, no lugar disso. É lindo que fé, paz, unção, autoridade. Diga glória a Jesus. É só esperar o tempo de Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, nós estamos convencidos da Tua verdade. Senhor, é isso que nós queremos. Nós queremos o Evangelho verdadeiro de Jesus. Senhor amado, tira de nós toda agressividade. E Senhor, nós queremos isso no poder do Espírito Santo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti. Transforma-nos pelo Espírito Santo. Queremos aprender a entregar todos os assuntos no Teu altar e a esperar em Deus. Senhor amado, que sejamos transformados a partir de hoje. Senhor, que esta mensagem venha, Senhor, da parte do Senhor, porque é a mensagem mais básica do Evangelho de Jesus, Sermão do Monte. Que isso, meu Deus, seja um marco em nossas vidas para nos transformar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Encerrando com o versículo que começamos. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diga glória a Jesus. No poder do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, os pais têm que falar coisas aos filhos, mas tem que falar na hora certa, porque Eclesiastes 3 diz que há tempo de falar e tempo de calar. Irmãos, mas o problema de muitos pais crentes é que eles só falam, eles não oram, porque dar discurso para a filha é fácil, agora orar pelo filho é difícil. Mas irmãos, o crente de verdade, ele coloca o filho em oração todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é oração e jejum. Mas irmãos, não faz uma oração de coração paterno complacente. O problema de muitos pais crentes que não alcançam a vitória é porque não fazem uma oração de verdade. Ai, Jesus, tem dó do meu filhinho. Faça misericórdia. Isso é oração que se faça. Senhor, trabalha nele, tira a rebeldia dele, tira a preguiça dele, tira o mau caráter, coloca o teu caráter, meu Deus, transforma, tira as más companhias, essa tendência horrível de andar com quem não presta. Diga glória a Jesus. Mas ore de verdade, fale a verdade com Deus, fale isso para o lado, fale a verdade com Deus. E outras vezes o filho nem é tudo isso, às vezes é o pai que é tudo isso. Fala assim, misericórdia. E cai matando em cima do coitado filho. E daí, então o pai tem que orar primeiro por si, né? Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não quero mais ser chato, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Jesus hoje quer expulsar o espírito de chatice. Olha bem, irmãos, assim, viu? Diga glória a Jesus. Mas irmãos, colocar isso em oração, deixe Deus fazer. Nós tivemos vários casos na casa de operação de rapazes que vieram, filhos de crentes, porque saturados de discurso dos pais. Aliás, como já passaram alguns que eram chatos, meu Deus do céu, façam misericórdia. Então, irmãos, tem que deixar Deus agir, não são as nossas palavras que resolvem. Amém? Senhor amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti.
que seja no poder do Espírito Santo. Senhor amado, essa mansidão em nós, no poder do Espírito Santo, a começar de hoje, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser transformados em áreas que até hoje ainda não fomos, nós queremos que o Senhor mexa em nós, naquilo que até hoje nunca foi mexido. Meu Senhor amado, opera em nome de Jesus, trabalha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, opera, Senhor amado, no meio da tua igreja, em nome de Jesus.